Uma resposta para leigos não fanáticos, rápida, sobre a pergunta: afinal, qual é a relação entre o nazismo e o comunismo ou socialismo? Há uma tentativa apelativa de comparação entre a proposta comunista ou socialista e o nazismo ou fascismo alemão. Muitos identificam o nazismo com o socialismo, usando como argumento ingênuo, estúpido, o nome do partido nazista. Embora o nome do partido liderado por Hitler fosse Partido Nacional Socialista Alemão, sim, o nome do partido era esse. Mas vamos lembrar que classificar a ideologia defendida e posta em prática por um grupo apenas pelo nome ou legenda do partido é uma grande ingenuidade. Se fosse apenas pelo nome, então, teríamos que afirmar que, por exemplo, o PDS dos anos 80 no Brasil, antes Arena, hoje PP, Partido Progressista, foi um partido democrático e preocupado com questões sociais, o que não é o caso, já que todo cientista político sabe que o antigo Partido Democrático Social, PDS, foi contra o movimento Diretas Já e representava apenas os interesses dos grandes latifundiários e empresários que apoiavam a ditadura militar. Da mesma forma, basta uma breve análise da história do nazismo para ver com clareza que o discurso, a ideologia e a ação do Partido Nacional Socialista Alemão, que antes ainda teve o nome de Partido dos Trabalhadores da Alemanha, nada tinham a ver com socialismo. Colocar o movimento socialista e sua história no mesmo patamar do infame nazismo é um erro grosseiro, fruto de desinformação ou de má intenção. Afirmar que os nazistas eram comunistas seria o mesmo que alguém montar uma associação de ateus e sair pregando a palavra da Bíblia, ou seja, uma coisa sem sentido algum. Vamos ver então alguns motivos, para deixar mais claro aí por que essa comparação é esdrúxula. Stalinismo. O stalinismo também pouco tem a ver com socialismo. Antes que alguém mencione as supostas atrocidades da ditadura soviética, na maioria das vezes as opiniões ficam na superfície da superfície quando se toca nesse tema. Temos aí a diferença básica entre o uso de um termo e o que ele realmente representa. Uma ideologia usada como propaganda é diferente de uma ideologia tomada como base de ação, por exemplo. Seria inconcebível um regime socialista combinado ao racismo. Os nazistas pregavam a superioridade de uma raça, conceito ultrapassado. Hoje o correto do ponto de vista antropológico seria etnia. Para a biologia também raça não existe entre humanos. Os nazistas pregavam o racismo. Como poderiam ser comunistas? Para o socialismo, em qualquer uma de suas vertentes, não há diferença ou grau de superioridade étnico entre trabalhadores. Se alguém se diz socialista e sugere superioridade de raça entre trabalhadores, certamente não compreendeu bem o socialismo ou está muito equivocado. Os nazistas eram radicalmente nacionalistas, o que vai contra o internacionalismo comunista. Cultuavam um líder e a cúpula de um partido, seguindo uma exagerada disciplina militar, o que vai contra o socialismo original. Lembre que o Partido Nazista ainda chegou ao poder perseguindo comunistas. O episódio do incêndio ao parlamento alemão cometido por militantes nazistas, onde comunistas foram injustamente responsabilizados, é um exemplo. E com o apoio da burguesia alemã da época, que temia o avanço do socialismo na Europa. No regime nazista, empresas capitalistas foram mantidas sob controle de seus donos. Todos os empresários que reconheciam o regime em prol desse trabalharam, receberam apoio do Estado e continuaram com seus privilégios. Já os descendentes de famílias judaicas ou opositores ao regime foram perseguidos, perderam suas posses ou foram presos em campos de concentração. Na Alemanha nazista, ou mesmo na Itália fascista, não havia nem sombra da proposta socialista de autogestão das indústrias por trabalhadores e sindicatos ou coletivização dos meios de produção. Críticas similares às que fazemos ao nazismo também valem para qualquer outro governo onde um líder máximo se perpetue no poder com o apoio de um partido forte e hegemônico que acaba por se tornar o único no país. Exemplo, a União Soviética com Stalin e Mao na China.
Mas isso nada tem a ver com socialismo em nenhuma de suas versões tradicionais, nem mesmo a versão marxista. Os regimes totalitários, que adotaram o nome de socialismo ou comunismo, e são classificados erroneamente como socialismo real, além da propaganda ideológica, estão muito distantes do socialismo. Mas para perceber isso é preciso vencer a preguiça e ler um pouco, pesquisar os clássicos do pensamento socialista e não se restringir ao materialismo histórico dialético. É verdade que na União Soviética experiências socialistas foram postas em prática, em alguns momentos da história do regime soviético. Porém, ao analisarmos pontos básicos nas propostas socialistas tradicionais, notamos que faz muito mais sentido classificá-las no modelo soviético como um regime ditatorial de extrema esquerda e que poucas semelhanças teve com o ideal socialista, embora para alguns foi uma tentativa, uma experiência de realização socialista frustrada. Mas muitas informações que temos sobre a ex-União Soviética são confusas e passam muitas vezes pela interferência de ideologias. Tanto as que fazem apologia à propaganda oficial do Estado soviético, por exemplo, quanto as que criticam ou criticaram esse regime. Isso foi muito comum durante o auge da Guerra Fria e ainda hoje temos dificuldades de encontrarmos informações confiáveis sobre o que de fato aconteceu durante o período stalinista, visto que os embates ideológicos entre esquerda e direita parecem perdurar ainda vigorosamente. Mas podemos destacar aqui um fato histórico, que quem realmente venceu a Alemanha nazista foi o Exército Vermelho, né, dentro do próprio território soviético, onde milhões de russos morreram lutando contra o exército nazista. O culto a um ícone, né, ou líder, não combina também com o socialismo. Portanto, cultuar Marx, lembrando que esse pensador não foi o fundador do socialismo, pois o socialismo já existia como movimento mesmo antes de Marx se assumir como socialista, ou cultuar qualquer outro pensador, não faz da pessoa um defensor da teoria socialista. Temos aí mais um desvio da proposta socialista. É possível que pensadores autodenominados socialistas tenham, em algum momento, cometido erros ou afirmado coisas que vão contra a proposta socialista original. Isso pode acontecer e acontece o tempo todo entre humanos. Mas pelo simples fato que o culto a uma personalidade não faz parte da proposta socialista, levar ao pé da letra o que algum proeminente pensador declarou sem crítica alguma, idolatrando como um mito, seria desviar-se do socialismo. Tomar estados totalitários como exemplo de comunismo também não faz o menor sentido, pois o comunismo é uma etapa posterior a um processo socialista de transformação social, dissolução da luta de classes e do Estado. Não há e não existiu exemplos de comunismo real em grandes territórios. Podemos, porém, encontrar exemplos de comunismo entre comunas anarquistas e o comunismo primitivo de povos indígenas que ainda preservam culturas tradicionais, bem como algumas temporárias experiências socialistas em alguns países já governados por partidos defensores da ideologia socialista ou nas tentativas de tomada do poder pela classe trabalhadora através de revoltas populares, como durante a Comuna de Paris, por exemplo. Assim, algumas semelhanças entre regimes totalitários de extrema esquerda e regimes totalitários de extrema direita. Mas há também diferenças importantes que irão determinar a classificação ideológica desses regimes. Por exemplo, tanto na extrema esquerda quanto na extrema direita se destaca a figura de um líder carismático, visto como o guia do povo, um salvador da nação, que atrai a atenção de multidões. Na ex-União Soviética, era Stalin esse líder. Na Itália fascista, Mussolini. Na Alemanha nazista, era Hitler. Tanto na extrema esquerda quanto na extrema direita, há um partido único no poder controlando o Estado com poderes absolutos e impondo sua ideologia para toda a sociedade. Em ambos os extremos também, há perseguição violenta contra opositores e se escolhe um inimigo para desviar a atenção das falhas do governo e direcionar a energia da população. Os judeus e comunistas para os nazistas, os inimigos capitalistas e traidores da revolução para os soviéticos. Em ambos os extremos, o Estado impõe uma rígida disciplina militar e doutrinação ideológica profunda. Há investimentos bélicos pesados em ambos os extremos. Há nacionalismo, ufanismo, tanto na extrema esquerda quanto na extrema direita.
a hierarquia de poder e os membros que estão nos postos mais elevados do partido no poder são cultuados como grandes líderes e vivem dos benefícios da exploração do trabalho do resto da população. Mas quais são as diferenças entre a extrema esquerda e a extrema direita? Na extrema esquerda, a economia é planificada. Todas as indústrias e meios de produção em geral passam pelo controle do Estado. Há o uso da ideologia socialista, deturpada como propaganda de Estado, que nunca se realiza como deveria, para ludibriar a população. Na extrema esquerda, o racismo não faz parte da propaganda ideológica oficial. A eugenia não é um programa estatal. Já na extrema direita, há racismo violento, eugenia como projeto de transformação étnica da sociedade, defesa de uma ideologia elitista, os mais fortes devem governar e subjugar os fracos. Empresas capitalistas continuam atuando e se tornam até mais fortes, aliadas ao regime. Na Alemanha nazista, a BASF, que hoje produz agrotóxicos, fazia na época gás para câmaras de gás dos campos de concentração. A Volkswagen fabricou Fuscas seguindo pedidos de Hitler. A Bayer cresceu durante esse regime. E até empresas capitalistas multinacionais de outros países, como a Ford, atenderam a pedidos do governo nazista. A Ford fabricou caminhões para o exército nazista. A Kodak também forneceu produtos ao exército nazista, ao governo nazista. Os regimes fascistas perseguiram comunistas e pregavam ojeriza a essa ideologia. Então, o comunismo era uma ideologia inimiga, considerada oposta ao nazismo pelos próprios nazistas. Outro equívoco tem a ver com o termo ditadura do proletariado. Essa expressão tem uso meramente terminológico na teoria do materialismo histórico dialético, e para Marx, enquanto houvesse Estado, teríamos a ditadura de uma classe sobre as demais. Em um Estado onde predomina o modo de produção capitalista, portanto, é a classe burguesa que usa o Estado para oprimir as demais. Temos a ditadura do capital. Mas mesmo em um Estado controlado por trabalhadores, teríamos uma ditadura, já que ainda há Estado. Então, no socialismo, os trabalhadores no poder, a maioria da população, deveriam, na perspectiva marxista, usar o Estado para promover transformações na sociedade que possibilitassem o aumento do poder dos trabalhadores, rumo à autogestão e o fim gradual da necessidade do próprio Estado, até que não houvessem mais diferenças entre classes, e chegaríamos dessa forma no sonhado comunismo. Isso nada tem a ver com o nazismo. Seria um absurdo, como vimos, traçar paralelos entre nazismo e comunismo. É importante destacarmos, frisarmos bem o conceito de comunismo, que já mencionei. Para que fique bem claro, comunismo é a etapa posterior a uma transformação socialista da sociedade, seja de cunho marxista ou anarquista, onde o Estado será superado e substituído pela autogestão e coletivização dos meios de produção, com o fim da divisão hierárquica da sociedade, tanto econômica quanto de poder político, e, portanto, fim das classes sociais. Sendo assim, podemos ver claramente que não faz o menor sentido comparar o comunismo com regimes totalitários fascistas, pois no comunismo nem mesmo deve existir um Estado. E, encerrando, você pode até dizer que comunismo é um sonho utópico que jamais irá se consolidar, pois seria necessário um alto estágio de desenvolvimento, de esclarecimento da população humana mundial, etc. Mas, por favor, não cometa a asneira de afirmar que nazismo é a mesma coisa que comunismo. Isso é de uma estupidez assombrosa.